Hoje vamos falar sobre lucro. E é muito importante falar sobre lucratividade, porque esse tema é talvez aí o grande objetivo de um empresário. É você possibilitar construir algo, um negócio, e que você viabilize dentro do seu processo uma sobra financeira. E isso é óbvio que não é só para remunerar os sócios ou remunerar outros investimentos. Isso tem um objetivo, pessoal. Isso tem um objetivo de dar vida à empresa. Eu digo, esse é o elixir da vida de uma empresa. Uma empresa que não lucra, ela não consegue investir, melhorar parque de equipamentos, ela não consegue trazer talentos, reter talentos, ela não consegue bonificar, ela não consegue aumentar a sua infraestrutura, ela tem menos capital de giro. Uma empresa que não lucra, ela é capenga, ela é fraca, ela é frágil, ela não tem força. Então, a gente precisa trabalhar no lucro, e sim, isso não tem nenhuma... Existe uma coisa que foi criada, né, pessoal? Que quem lucra está errado. Não, pessoal, o lucro ele não é só para o empreendedor, o tomador de risco, ali, o dono e a dona da empresa. Ele pode ficar até com uma parte disso. Mas empresário inteligente usa esse valor para alavancar a empresa, para potencializar, aumentar a musculatura dela. É pura vida. Então, um empresário que lucra, ele sobrevive. E eu digo, é a essência da sustentação da empresa por 10, 20, 30, 50 anos. Então, é isso que a gente vai tratar aqui, e eu quero dar direcionamentos e dicas de empresas grandes. E como resolver isso para que você potencialize, trabalhando menos. E você vai pensar, não, peraí, aí a matemática não bate, né? Como é que eu vou trabalhar menos e vou render mais? Esse é o segredo que eu quero trazer aqui para vocês. Antes de tudo, bom dia Ana Paula, a Fabi está aqui, nossa equipe da 321, e o Anselmo, meu amigo Anselmo, que está do outro lado do mundo neste momento. Então, muito bom ter vocês aqui, o Gustavo também acabou de entrar, muito bom poder conversar com vocês sobre essa rotina e essa estrutura. Pessoal, vamos então para as tecnologias. Como é que eu posso potencializar o lucro da minha empresa trabalhando menos? Primeiro ponto, foque em processos de maior valor agregado. Então você possivelmente tem produtos e você tem que analisar questões de mercado, mas você pode pegar o seu produto, aquele que tem uma saída mais de valor agregado mais alto, e focar estruturas de marketing, estruturas de divulgação, e que esse produto tenha uma esteira, uma proporção maior dentro da tua empresa de vendas do que os outros de menor valor agregado. Quando você faz isso, você aumenta o seu faturamento naturalmente, porque você, por esse produto já tem um valor agregado maior, você tem um faturamento maior. E é claro, né, pessoal, para aumentar a margem, eu aumento o faturamento, diminuo custos e despesas, sobra mais a matemática lá embaixo, né? Então, se eu consigo aumentar o meu faturamento com produtos de valor agregado mais alto, eu vou trabalhar, obviamente, um potencial maior de lucro no final do mês. E não se esqueça, pessoal, o gerenciamento de lucro de uma organização, ele é baseado no controle muito justo dos números. É importante que você tenha qualidade na gestão de números, na gestão financeira da empresa e também na sua vida pessoal, né? É importantíssimo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui para vocês. Segundo ponto, a gente terceirizar algumas atividades que a gente não fez cálculo antes, e elas podem ser caras para a gente pode minimizar, porque aí eu estou trabalhando embaixo aqui da tabela, né? Custos e despesas, se eu tenho algum custo relacionado à realização do meu serviço. Por exemplo, transporte. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um caminhão. O caminhão é meu, eu tenho que pagar frete, eu tenho que pagar manutenção, gasolina, a hora do meu motorista, eu tenho que pensar em seguro, tem todo um custo. E muitos empresários não fazem conta não, tá, pessoal? Ele não sabe o quanto que custa aquele volume de transporte na formação de preço. Então, na hora que você for trabalhar a questão de custo, você também olha para serviços que podem ser terceirizados e que isso tenha um valor menor do valor total que você gasta aqui. Por que então isso funciona? Eu vou dar um exemplo.
Você tem uma empresa de transporte que tem um monte de equipamentos, ou aquela empresa é só de transporte, então o cara tem 50 caminhões. Você, com certeza, você tem transporte aí na sua empresa, o caminhão em algum momento pode ficar ocioso ali. O caminhão daquela empresa não fica ocioso. A empresa está sempre rodando, então quando ele pega aquele teu produto e leva, está dentro de uma jornada de frete dele, então o preço diminui. Então pensa comigo, se você terceiriza transporte, em muitos momentos você diminui muito o valor, né, global ali daquela despesa, que no caso é custo, né? Porque está relacionado ao seu produto. Isso é muito importante, então, você trabalhar para diminuir, por exemplo, esse custo. Note, eu dei um exemplo. Existem vários outros exemplos na sua empresa que você pode otimizar. E isso, pessoal, eu falo, né? É o empresário que pensa. O empresário tem que olhar para a estrutura e pensar. E isso é uma situação que eu provoco muitos empresários, porque eles estão sempre arrumando as coisas, correndo atrás, fazendo reunião, produto, e ele trabalha muito e pensa pouco. O empresário brasileiro precisa pensar mais. E ele tem que parar, desacelerar, colocar a mente para o futuro, trabalhar com planejamento, investigando diversos pontos. E é claro, né, pessoal? Você tem que sair um pouco dessa estrutura que, poxa, se eu não me envolver e eu não fizer ali, a coisa não sai direito. Delegue, estruture o seu time. Por quê? Eles voando mais, eles andando mais, você vai ter uma empresa mais efetiva e mais eficiente. Tá? Vou primeiro dar bom dia aqui, né? Entrou também aqui na nossa live o Eric, a Ellen, né? A Letícia está aqui com a gente. E o Eric, eu vou comentar, Eric, você fez um comentário interessante. Muitas vezes os empresários se preocupam apenas em olhar o aumento da receita e esquecem de olhar o custo. No final do dia, o que importa é o lucro. Concordo plenamente, o Eric é um especialista em finanças pessoais, inclusive, recomendo, e conhece muito de fundos imobiliários, muito, e ele sabe, né, é executivo de empresa grande, ele sabe que no final do dia esse lucro é importante. A gente não tem que olhar negativo para o lucro. O que não pode é você lucrar muito e distribuir pouco. Aí sim, aí é um empresário não responsável. Mas eu tenho certeza que você que está do outro lado aí, que é empresário, pensa assim. Muito bem. Outro ponto aqui, pessoal, importante para otimizar. Quando eu falo trabalhar, o título é interessante, é trabalhar menos e render mais. Você, empresário, delegando, estruturando os seus processos. Então, primeiro, quando você estrutura bem os processos e delega bem, a coisa flui melhor. E aí você tem tempo para estruturar toda a estratégia futura da empresa. E isso vai naturalmente potencializar, olha só que interessante, isso naturalmente potencializa seu lucro. Por quê? Você aumenta as vendas, você aumenta sua receita e você gerencia melhor custos e despesas. Quando você estabelece processos, treina a sua equipe e dá fluidez para o processo, sem você trabalhar com microgerenciamento, pessoal, não tem coisa pior do que o microgerenciamento. É você, como empresário, querer acompanhar tudo. Não dá. O empresário que faz isso, ele não pensa. A empresa padece. Empresário que fica controlando o que cada um faz, dá zebra. Você delega, você acompanha. Então você faz conversas periódicas com o seu time para ver como é que está a fluidez do processo. Aí sim você vai ter estrutura de volume, deslocamento e, claro, você potencializa a sua empresa. Você vai ter mais tempo para procurar novas receitas, novos clientes, já que você é estratégico, conhece bem o seu produto e com certeza representa bem a sua marca, vá para frente e não fique ali fazendo microgerenciamento das coisas, ok? E é claro, né, assim, tem empresário que fala assim, mas a minha equipe não rende. Olha só, tem gente que olha muito para a equipe, estabelecendo culpa para a equipe. Mas eu faço uma pergunta para você aqui, o líder, o empresário, o dono e dona de empresa. Você é um líder construtivo? Você orienta, você acolhe, você ensina, você acompanha, você confia? Se você é um líder ruim, você nunca vai ter uma equipe de alta performance. Não adianta, pessoal. E você pode contratar o melhor vendedor do Brasil, o melhor
gestor de expedição e almoxarifado do Brasil. Você pode contratar o melhor administrativo do Brasil. Se você é um líder que não lidera bem, não direciona bem, não confia, essas pessoas vão se desestimular e vão embora. Você precisa melhorar para você ter uma equipe boa. E isso é muito importante. E eu falo isso de forma direta. Por quê? Porque se você acha que só o problema está no outro, você vai sofrer consequências desse entendimento. Porque as pessoas não vão se conectar a você e vão embora. Ok? Outro ponto que eu quero aqui trabalhar, né, são poucos minutos, e eu quero passar mais uma informação para você. É claro que você tem que estruturar despesas também de uma forma inteligente. A gente já deu exemplo de custos aqui, que a parte de transporte, por exemplo, está relacionado ao teu produto, ao teu serviço. Agora, todas as despesas necessárias para que o teu processo, a sua empresa, seu produto ou serviço performe, também tem que ser bem estruturada. Então é claro, pessoal, que comprar... o que são as despesas, né? Despesas administrativas, despesas relacionadas a espaço. Você vai fazer, por exemplo, uma reforma no espaço, vai melhorar a tua sala, vai melhorar outros aspectos da empresa. É muito importante que você faça isso de forma estratégica. Então você está no pior momento do seu ano. Exemplo. No meio do ano a gente vende menos. Estou dando um exemplo. Vai começar agora. Então, maio, junho e julho, temos uma queda. Naturalmente, nesse momento, você não vai fazer grandes investimentos e melhoria na estrutura da tua empresa. Então você mantém o básico necessário para que você passe por aquele momento. Investir é importante, mas tem um momento certo também. Tem muito empresário que é ansioso. Pessoal, gerencia a ansiedade. Eu tenho que fazer logo, E se é uma demanda, por exemplo, do time, poxa, tem que pintar essa parede. Se ela está, obviamente, mofada, com problema, vai atuar, porque ela já passou do estado crítico. Se dá para segurar, segura um pouco. E isso é um gerenciamento de ansiedade. Inclusive, você chama a equipe e fala, equipe, olha, nosso momento financeiro é esse, eu vou fazer lá para agosto. Até porque a gente passa por esse momento e depois a gente estrutura. Isso é um gerenciamento importante junto ao empresário. Né? Por quê? Porque quando você desenvolve um investimento estratégico, você passa por aquela estrutura mais firme, mais estruturada, estrategicamente pensada e não na emoção. Controle a emoção. Pessoal, a gente trabalha sempre num balanço forte ali no dia a dia entre a razão e a emoção. O pragmatismo e o coração. Você precisa, como empresário, saber trabalhar isso com cuidado. E é claro que você também tem que gerenciar isso da tua equipe. Chama, conversa, fala equipe. Olha só como é que estão os números, mas a gente vai fazer. Porque quando você convida a pessoa para a estratégia, ela pensa com você. E quando ela pensa com você, vocês juntos vão para uma estrutura de futuro bem construída. E isso vai... Olha, pessoal, todas as ações, pequenas ações que a gente conversou aqui nessa live, se você colocar em prática de verdade, transforma a sua empresa. Tem um ponto que eu falo muito no método TEX. O que nós trazemos aqui, pessoal, é simples. Ela só precisa ser feita. A diferença dos empresários que obtêm resultado dos que não obtêm, basicamente, os métodos, eles são similares, porque sim, você vai lidar com pessoas, com processo, com estratégia, com propósito, que são as bases do TEX. A questão toda é como que você simplifica isso para operar. Ok, o método TEX traz isso. Agora, e os empresários fazem? A grande questão é essa. O empresário ele precisa aplicar. E isso que eu vou usar aqui, o Eric acabou de comentar, o óbvio precisa ser dito, e sim, é óbvio. Só que o óbvio precisa ser aplicado. E a gente sabe, como empresário, que todo dia você tem que estar se renovando, buscando, estruturando e acreditando, sim, na sua estrutura. E você pode ter todos os argumentos contra isso, empresário. Mas no final do dia, você sim vai ter que olhar a linha ali do que sobrou. E se esse dinheiro é que vai te manter vivo para o futuro, ou vai possibilitar seu crescimento. Então, gerencie sua margem dessa forma, com essas dicas, mas colocando tudo isso em prática. Melhore você como líder, gerencie os custos, as despesas, potencialize a receita e vai fazendo isso de forma estratégica com o seu time do seu lado. Eu não tenho dúvida que você vai crescer
aí no seu negócio.